Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado Mateus. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5 e versículo de número 6. Eu quero falar nesta noite sobre o valor da oração. Aleluia! Aleluia! Uma mensagem que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Diga comigo, o valor da oração. Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6 diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto ou aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Aleluia! Quem pode adorar? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Diga bem forte: Deus, em nome de Jesus, fala comigo por meio da sua palavra. Assente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, deixa eu fazer um negócio aqui que eu sempre escuto a Isabel Ferreira fazendo. Você vai dar um aplauso aí só para a palavra de Deus. Aleluia, muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero falar nesta noite sobre o valor da oração. E devo começar destacando que quem mais nos ensinou a respeito da oração foi o nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo de número 6, no texto que nós acabamos de ler nesta noite, uma leitura cuidadosa de alguns versos nos irá mostrar que Jesus, ele não só nos ensina como orar, como Jesus também nos apresenta a forma e o local certo de nós nos apresentarmos em oração diante do Senhor. Aí você me pergunta: Davi, Deus mostrou um lugar que nós devemos orar por meio de Jesus? Sim. Veja que o nosso Senhor Jesus diz, antes mesmo de nos dar uma oração que nós chamamos de oração modelo, Jesus, ele nos diz que quando nós orarmos, nós não sejamos como os hipócritas, pois eles, diferente daqueles que querem uma intimidade com Deus, têm o desejo de serem vistos pelos homens. Por isso o Senhor destaca dizendo: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que se comprazem orar nas sinagogas deles, nas ruas e nas esquinas em pé, a fim de que venham ser vistos pelos homens. Aí o Senhor declara: eles já receberam o seu galardão. Aí Jesus vem e declara: mas tu, quando orares, seja diferente. Entra no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto, ele te vê, e quando escutar tua oração, tu serás recompensado publicamente. Você já percebeu uma coisa? Deus só honra uma oração em público quando primeiro se tem uma oração em secreto. Aleluia! Quando o Senhor diz: e serás recompensado publicamente, o Senhor está nos mostrando que antes de nós colhermos as sementes da oração em público, é primeiro necessário plantar a semente dentro do lugar oculto que é o nosso quarto. Antes de receber as dádivas, os frutos da oração,
oração, eu consegui entender que os momentos mais importantes da vida de Jesus foi decidido através da oração. Aí você me diz: Davi, mas Jesus é o Filho de Deus, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, mas Jesus tinha uma vida pautada de oração, Jesus tinha uma vida entregue na busca da oração. Se você observar Mateus capítulo 14, versículo 23 a seguir, a Bíblia diz que Jesus, Ele se afasta, enquanto os discípulos estão dentro do barco, que Ele mesmo ordenou. Jesus se isola e vai para um lugar a sós, falar com Deus. Logo após tem uma tempestade. Veja que Jesus, antes de andar sobre a tempestade, primeiro Ele ora, primeiro Ele busca, primeiro Ele fala com o Pai. Jesus orou para enfrentar uma tempestade. Se você observar Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 39, Jesus orou, aleluia, para expulsar demônios e pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele ora e logo após Ele anda nas sinagogas, Ele anda nas ruas, pregando o Evangelho e expulsando demônios, porque não se expulsa o diabo apenas com palavras. Tem que colocar o joelho no chão, a boca no pó e se humilhar diante da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus orou a sós com o Pai para escolher os seus discípulos. Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus passa a noite em oração, a sós com o Pai, e quando é pela manhã, a Bíblia diz que Ele chamou os seus discípulos, o qual também denominou de apóstolos. Jesus orou a lã para escolher, aleluia. E às vezes a gente quer tomar umas escolhas meio atrapalhadas, porque a gente quer ser movida pelas emoções e pelos impulsos. Aleluia. Semana retrasada mesmo, eu disse a um rapaz que está querendo desistir da fé, eu disse para ele: meu filho, não abandone Jesus, continue na presença de Deus. Ele foi sincero, ele me disse: Davi, meus pensamentos estão me atrapalhando. Eu disse: rapaz, ninguém pode agir por impulso, ninguém age pelo próprio sentimento, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. O homem se atrapalha, o homem erra, mas aquele que ora, aquele que apresenta a causa diante de Deus, jamais terá a derrota, mas a vitória é garantida pelo poder da oração. Jesus também orou para enfrentar o momento mais dolorido do seu ministério, que foi a cruz. Lucas 22, a Bíblia diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e ajoelhado, afastado cerca de um tiro de pedra, Ele orava ao Pai. E sabe o que é interessante? É que Jesus está orando, a aflição está aumentando porque a cruz está chegando. De repente a Bíblia diz que o seu suor se torna em grandes gotas de sangue. A ciência chama esse fenômeno de hematitrose. O sangue de Jesus, aleluia, veio misturado com o seu próprio suor. Enquanto os seus poros liberavam suor, o seu sangue também estava envolvido. Mas Jesus estava o quê? Orando. E a Bíblia diz que quem ora
que pode fazer a leucemia ir embora, um problema ir embora, um demônio cair por terra, a tua casa se liberta. Eu não estou falando de remédio, eu não estou falando de vacina, eu não estou falando de nada terreno, eu estou falando da oração, da oração, da oração. Quem crê no poder da oração, levante a mão aí. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque eu estou te dizendo nesta noite, a ferramenta que nunca vai deixar você perder é a oração. A oração. Irmã Regiane, coloca o joelho no chão. A igreja, coloca o joelho no chão. Irmã Lucia, coloca o joelho no chão. Que a causa não vai ser perdida. Deus vai entrar com providência. Aleluia. A oração levanta o doente. Meu pai teve domingo no hospital. A mulher da família mais católica da Ipaporanga foi curada imediatamente. Porque a oração faz isso. A oração faz um crente amolecia. Entrar dentro do UTI, colocar a mão na cabeça do doente, Alain, e ele ser curado pelo poder de Deus. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Aleluia! Eu me lembro agora do testemunho de um pastor. Ele disse que estava em determinado estado, pregando a palavra de Deus, quando recebeu a notícia que o irmão dele havia sido assaltado e tinha levado um tiro na cabeça, porque tinha resistido ao assalto. Foi conduzido pelos médicos até chegar no hospital. Quando chegou lá, levaram ele lá para o centro da UTI, da unidade de terapia intensiva, ligaram os aparelhos e de repente começaram a contar a pressão do cérebro. A doutora disse para os parentes: ele não vai resistir há muito tempo, só Deus pode dar jeito. De repente liga para o pastor e ele disse que a filha estou em outro estado, mas amanhã eu viajo, chego e vou visitar ele. Porque se a doutora disse que está na mão de Deus, Deus não erra. Se não morreu na mão do médico, não morre na mão do dono da vida. Quando ele chegou, a pressão intracraniana do irmão dele estava acima de 40. É impossível resistir. Ele subiu para cima e disse: doutora, deixa eu ficar só com ele só um pouquinho de tempo. E aí ele disse que começou a orar e disse: Deus, se este homem ainda vai viver, eu quero que tu me dê um sinal. Faz essa máquina baixar, faz esta máquina reduzir. E de repente a pressão intracraniana, dentro de 5 minutos, desceu de 40 para 38, de 38 para 30, de 30 para 20. Ele desceu de cima da UTI, Alain, olhou para a família e disse: fica tranquilo, porque ele não vai mais morrer. O dono da vida entrou lá. Porque nós vamos fazer aqui um momento de oração. Nem que eu não pregue mais, mas nós vamos orar agora. Deus, eu te peço nesta noite, move o céu agora, move a terra agora,
de Jesus na vida do Josué. Josué é filho do Gesomai. A mãe dele me disse que ele adoece todo mês. Agora mesmo ela está internada com ele. Ela nem vai para o estágio amanhã, porque disse que o filho dela está correndo risco de dar um sangramento intermitente. Acho que foi assim que ela falou. Eu disse: eu vou estar orando pela vida do seu filho. Aleluia! Porque a responsabilidade da igreja é essa, irmão. Aleluia! A responsabilidade do presidente de uma nação é presidir a nação. De um deputado federal, estadual, é presidir um estado, uma regional, de um prefeito da cidade. Mas o papel da igreja, a igreja também tem um papel, é de orar, pregar o evangelho, levar Cristo para as nações na terra. Esse é o papel da igreja. Aleluia! Agora deixa eu perguntar para você, qual o valor da oração para você? Aleluia! Daniel arriscou a vida só por causa da oração. Eita, Jesus! Sadraque, Mesaque e Abednego abriram mão das suas próprias vidas para ser lançado dentro de uma fornalha por causa da fidelidade ao Deus que acredita e ouve a oração do crente. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, Paulo, Silas, dentro de uma prisão, abriram mão dos seus próprios interesses e da vida por causa do valor da oração. E eu volto a perguntar para você, qual o valor da oração para você? A oração não é só um preço, a oração é um valor que ninguém pode pagar. Um dos melhores presentes que você pode dar para um familiar seu é colocar a vida dele debaixo dos seus joelhos, porque quando se ora tem resposta. Irmão, que testemunho lindo. A Renata faz tempo que está afastada, né, irmã Maria? Me perdoa até eu falar isso, mas faz tempo. Mas orou, a menina foi curada. Aleluia, Jesus. Porque Deus ouve a oração, irmão. Aleluia. Deus ouve o clamor, o gemido de alguém. Aleluia. Se não fosse por isso, não tinha testemunho de muitos ímpios do mundo que clamaram por Deus na hora e Deus desceu e fez um milagre. Porque Deus faz isso. Deus escuta a oração. Deus escuta o gemido da alma do homem. Aleluia. Agora vamos lá. Qual o valor da oração? Primeiro, a oração, irmão, ela pode mover o mundo. Ela move o mundo em torno de você. Sabe por que eu digo que move o mundo? Porque Elias fechou o céu por causa da oração e abriu de novo para derramar chuva. Josué fez a lua e o sol parar, e a Bíblia diz: e nunca houve e nunca haverá um dia semelhante àquele quando Deus escutou um homem. Oh, irmão, tem texto da Bíblia que só de citar dá vontade de chorar. Aleluia. Porque já pensou, irmão, um homem parar a lua e o sol só por causa da oração? Ezequias virou o rosto para a parede, falou umas 10 palavras e foi só lágrima, tome lágrima, tome lágrima. E a Bíblia diz que quando ele chorava, que ele se derramava, Deus se apresentou e disse: eu ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. E a Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído no pátio quando disse: volte lá e diga para ele que ele não vai morrer, eu ainda vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí ele disse: qual é o sinal de que Deus não vai me deixar morrer? E ao terceiro dia me fazerá subir ao templo. O Senhor disse: qual é o sinal que tu quer? Tu quer que o sol avance? Tu quer que a sombra do sol avance 10 degraus ou volte? Ele disse: avançar é muito fácil, eu quero que volte. E o Senhor disse: então vai ter que voltar, porque a oração move o mundo. Aleluia. A Bíblia diz: se você pedir com fé e não duvidar, você pode dizer ao monte: se arranque daí e caia lá dentro daquele mar, e ele tem que sair. Porque a oração, ela move o mundo. Qual o valor da oração para você, irmão? Qual o valor? Coloque o seu joelho no chão, clame, busque a Deus até Deus ouvir. Até Deus ouvir. A oração, ela atrai a presença de Deus em segundo lugar. É impossível um crente orar e não atrair a presença de Deus. Sabe o
5, verso 18. Eu não lembro, não me julgue se eu errar. Mas está escrito assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Aleluia. Você traz Deus para perto de você. Aleluia, Jesus. Sabe o que foi que Billy Graham disse? Ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Aleluia. John Wesley disse que a oração é o oxigênio da alma, de maneira que se eu parar de orar, eu morro. Ele disse isso porque o valor da oração é extraordinário. Sabe o que foi que um dos homens mais renomados da história acerca do avivamento disse? Se os patrões destes homens merece que eles acordem 4 horas da manhã para trabalhar, por que é que eu não vou acordar 4 horas da manhã para buscar a presença do meu Deus? Agostinho disse, na verdade Martinho Lutero, se eu não levantar pela manhã e não orar 2 horas, o diabo já ganhou o dia todo. E Martinho Lutero, antes de morrer, passou 3 dias trancado dentro de um quarto, orando e buscando a presença de Deus. Jonathan Edwards, para pregar um dos sermões mais extraordinários da história, depois dos de Jesus e de Paulo, passou 3 dias orando e jejuando dentro de um quarto. A sua face reluzia como um brilho do sol, e a sua mensagem foi tão extraordinária que antes dele dar as bênçãos apostólicas, as pessoas se agarravam com as colunas do templo e diziam: pare de pregar, porque o inferno está debaixo dos nossos pés. Oh, aleluia! Porque a oração, ela move o mundo, ela atrai a presença de Deus. Quando você atrai a presença de Deus, obviamente você atrai a santidade de Deus, e quanto mais a santidade de Deus se aproxima de você, mais pecador você se sente, irmão. Glória a Deus, aleluia. Terceiro lugar, a oração, ela nos dá autoridade na pregação do Evangelho. Sabe o que foi que Pedro disse? Mais vale obedecer primeiro a Deus do que os homens. O que é isso? Isso é autoridade por meio da oração. Aleluia. Capítulo 5 de Atos, eles tinham acabado de levar uma surra, irmão. E sabe o que foi que disseram para eles? Não preguem mais esta doutrina, não fale mais deste Cristo. A Bíblia diz que Pedro saiu, e quando saiu da presença do Sinédrio, já foi logo para a praça e para as ruas pregar. O que é isso? Isso é autoridade. Aleluia. Não tem medo de perder a vida através da oração, da pregação do Evangelho. Aleluia. Estevão morreu como? Apedrejado. Mas antes de morrer, deixou uma mensagem. E depois da mensagem, Paulo foi salvo. Oh, aleluia. Ficou segurando suas vestes. Se Paulo não tiver rasgado as vestes de Estevão, acredito que ele ficou com ela até os últimos dias de vida, como presente. Oração, irmão, ela dá autoridade ao ponto de você não temer a ninguém, Aleluia. mas anuncia a palavra. E em último lugar, para me encerrar, a oração, ela nos dá autoridade sobre os demônios. Aleluia. Nos dá autoridade sobre os demônios. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente fica com medo quando fala de demônio, mas se você é um crente que ora, irmão, você tem autoridade sobre Oh, eles. aleluia. Sabe o que foi que Jesus disse? Existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Aleluia. Não adianta ler 5 horas de Bíblia se você não tem 5 horas, 5 minutos de oração. Aleluia, Jesus. Bíblia e oração são duas coisas que não se apartam. É a vitamina BO. Bíblia e oração. Aleluia. Qual o valor da oração para você? Esse é o tema da mensagem. O valor da oração. Qual o valor da oração para você? Aleluia, Jesus. Leia a Bíblia. Procure os textos de pessoas que oraram, e você vai ver a diferença. Aleluia. Jabes fez uma oração que mudou a sua vida. Ele orou
E a Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Aleluia. Quer ser diferente? Ore. Agora fazer uma pergunta para o irmão que está perto de você: qual o valor da oração?